Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar de mais uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro, com clássicos nesta rodada. E a gente vai abrir com Palmeiras e Flamengo, o empate por 1-1 no Allianz Parque. Palmeiras segue líder e o Flamengo com sua força total no segundo tempo. Sansão é outro clássico. Vamos falar do Fortaleza, que passou pelo Corinthians também. E tudo dessa rodada do Brasileirão. Continue com a gente. Nós vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Até já. Estamos de volta à linha de passe aqui na ESPN. Vamos lá, Rodrigo Bueno aqui na bancada com Celso Unzelt, o Breiler Pires e o André Kifuri, meus amigos. Vamos para os destaques. Começando aqui na ponta com você, tudo bem? Rodrigo Bueno, boa noite. Boa noite, Prieto, Breiler, André, professor Celso Unzelt, fã de esporte. A gente está tendo nesse fim de semana, digamos assim, resquícios da Copa do Brasil. Né, do que se passou no último meio de semana e do que virá para a próxima quarta-feira, né? Porque você vê o Flamengo, na suposta final antecipada, opta por um time reserva pensando na Copa do Brasil. Sendo que era talvez a grande chance dele de encurtar a diferença para o Palmeiras e brigar pelo título. O Corinthians, com um time muito mexido, desfigurado, praticamente abriu mão da partida no Castelão, pensando no Fluminense. O São Paulo, com um time um pouco mexido, perdeu o clássico Sansão. Dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, aquele que levou mais a sério a rodada foi o Fluminense, que agora é o novo vice-líder da competição. É isso aí, vamos falar de todos esses jogos. Tudo bem, Unzelt? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Fiquei pensando aqui num tema que congregasse, se não todas as partidas, pelo menos algumas delas. E cheguei à conclusão de um velho título de filme, assim, uma brincadeira, que a gente falava A Volta dos que Não Foram. Só que hoje nós tivemos a volta dos que foram, por algum tempo, e fizeram diferença de maneiras diferentes em 2 jogos. Né? Na vitória do Santos sobre o São Paulo tem muito do Soteldo, que parece que não saiu desse time. Ele continua procurando o Marinho, não achou, mas achou Lucas Braga, e o Santos ganhou o clássico do São Paulo. Enquanto o torcedor corintiano assistiu hoje um Corinthians modelo 2020, versão 21, já estamos em 22. Né? Quem viu a escalação com o Ramiro, com o Vital, depois entrou o Léo Natel, o Corinthians acabou perdendo essa partida. E tem muita grita nas redes sociais aí justamente sobre o tanto que o Corinthians poupou. A gente vai discutir isso aqui, mas eu acho que até faltou poupar alguns, porque durante a partida entraram alguns jogadores, alguns deles imprescindíveis, Renato Augusto, e isso pode fazer falta no confronto contra o Fluminense. Eu sou da turma que preferia ter poupado ainda mais hoje. O Corinthians sai da vice-liderança, cai mais um pouco na classificação do campeonato, enfrenta o Fortaleza, que vem de vitórias seguidas, aliás, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a melhor equipe é o Fortaleza no Brasileirão. O Inter joga amanhã e é outro que pode passar o Corinthians. Também pode passar, pode cair mais um pouquinho, né, o time do Corinthians. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos, um excelente início de semana. Eu queria destacar o jogo que não aconteceu no Allianz Parque hoje à tarde. Não que o jogo tenha sido ruim, não foi. Não que esse encontro dos 2 principais times do futebol brasileiro não tenha sido um encontro interessante. Foi. Mas era para ter sido mais, se o Flamengo escalasse o seu time A. Resolveu escalar o seu time A-B, e alguns jogadores entraram na segunda parte e conseguiram transformar imediatamente aquilo que o Flamengo estava fazendo. Ok, entraram durante o jogo, já na parte final, quando o adversário está desgastado, a gente sabe como esse tipo de coisa funciona. Mas eu senti falta da decisão do Dorival e da comissão técnica do Flamengo de encontrar o melhor Palmeiras com o melhor Flamengo. O time que o Dorival colocou em campo hoje fez um bom papel. Talvez até um papel melhor do que bom. Sim. Mas não é o Flamengo que a gente viu decolando
desde que o Dorival praticamente assumiu, após alguns jogos da chegada dele. E na entrevista coletiva, o técnico do Flamengo deu uma explicação para a escolha que ele fez, que surpreendeu. Ele falou sobre 2 partidas seguidas em grama artificial, no meio de semana contra o Atlético Paranaense em Curitiba, hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque, e a experiência que ele, Dorival, tem de quando treinava o Atlético Paranaense em relação ao desgaste que 2 jogos seguidos nesse tipo de superfície causa nos jogadores. E ele temeu perder gente para quarta-feira, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Eu não discuto o Dorival querer ter o principal Flamengo nesse jogo contra o São Paulo. Eu discuto ele não ter o melhor Flamengo no jogo de hoje. E eu gostaria de conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos debruçar aqui nesse clássico do Allianz Parque, em que o Flamengo, se vencesse, poderia encostar um pouquinho mais no Palmeiras, brigar pelo título, assunto para a gente discutir aqui também. O Palmeiras segue líder. Breiler, boa noite, tá bom? Boa noite, Prieto, companheiros, fã de esportes. Olha, vou destacar o Palmeiras por ter cumprido à risca, estar cumprindo à risca a missão de um time em pontos corridos, que é a regularidade, que é um time que atravessa momentos turbulentos com relativa tranquilidade. E o Palmeiras passou por uma fase com Atlético na Libertadores, se classifica e encara o Corinthians fora de casa, vence e consegue buscar um empate com o Flamengo num jogo que se desenhava desfavorável, um cenário em que o Flamengo, mesmo com o time B, consegue colocar pressão, consegue sair à frente e, de alguma maneira, tirar o Palmeiras da zona de conforto. E ainda assim o time mostrou resiliência e teve, no fim do jogo, com Wesley, a bola do jogo para uma possível vitória. Sai da rodada com 8 pontos de vantagem na liderança, uma gordura suficiente para administrar nessa próxima fase da Libertadores com o Atlético Paranaense, enquanto o Flamengo baixa uma posição, vê o Fluminense assumir a vice-liderança. O André toca num ponto importante, que é o fato do Dorival ter usado o time B. E, para mim, o grande pecado do Dorival não foi ter usado o time B, mas sim ter demorado a mexer. O Dorival poderia ter uma leitura mais ágil do jogo, porque o Palmeiras se expõe, parte para cima e talvez com seus melhores jogadores entrando no começo do segundo tempo, com 10, 15 minutos, ele poderia ter oportunidade de marcar, de matar o jogo, enquanto o Palmeiras tentava buscar o seu gol de empate. Foi uma leitura talvez equivocada no calor, mas colocar o time B, que no caso do Flamengo vinha fazendo um bom papel no campeonato, para mim foi uma estratégia do Dorival para aproveitar os jogadores com o melhor ritmo. Pois é, o time do Palmeiras tem uma sequência aí de confrontos com vice-líderes, né, do Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Corinthians semana passada, hoje contra o Flamengo e agora tem o Fluminense pela frente. Então vamos mergulhar agora nesse clássico do Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Seu destaque aqui, André, você me deixou curioso. Você defendia o quê? O Dorival entrar com força máxima? Total. Total? Força total. É? Mas, assim, uma parte dessa opinião tem origem no meu desejo pessoal de ver esse jogo. E eu acho que tem muita gente que estava com essa mesma perspectiva, que gostaria de ter visto o choque dos 2 melhores times com seus melhores jogadores em campo. Eu compreendo tudo que está diante de um técnico na hora de fazer a escolha de jogadores para todas as partidas num calendário maluco que prejudica o produto, prejudica o espetáculo, o nível do jogo e os jogadores, em última análise, aqui no Brasil e na América do Sul. Mas eu acho que esse jogo ele era muito diferente, ele era muito especial. Esse jogo representava a última chance do Flamengo de causar danos ao Palmeiras. A partir de hoje é só torcida. O máximo que o Flamengo pode fazer é torcer para o Palmeiras perder pontos. Se a diferença caísse para 6 hoje, eu ainda acho, continuaria achando muito difícil esse time do Palmeiras, com o nível que ele mostra, ainda assim desperdiçar tantos pontos até a última rodada. Mas seria uma coisa talvez não tão maluca, né? Pensando só no jogo de hoje, né? Pensando no jogo de hoje, que é aquilo que estava diante do Flamengo. O Flamengo precisava vencer hoje, em nome da sua possibilidade de ser campeão brasileiro. E ele faz uma opção por um torneio que é menos importante que o Campeonato Brasileiro. Os jogos do meio de semana que vem são pela Copa do Brasil.
O Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. Indiscutivelmente mais importante do que a Copa do Brasil. Mas ele não está mais próximo do título pela disputa da Copa do Brasil? Sim, ele está. É por isso que, apesar da minha opinião, eu compreendo as escolhas. Porque talvez a comissão técnica do Flamengo tenha entendido que, mesmo ganhando o jogo hoje, não seria suficiente para chegar ao título do campeonato. E aí seria um risco. Eu não pensei, não passou pela minha cabeça em nenhum segundo, confesso, que uma das razões das escolhas do Dorival para o time que começou o jogo hoje fosse essa sequência de jogos em grama sintética em Curitiba, na quarta-feira e hoje, e o que isso representaria de desgaste para os jogadores do Flamengo que já vinham atuando. Então ele troca os jogadores e expõe alguns a 2 jogos, mas um jogo inteiro e alguns minutos hoje, né? Dorival disse que quando era técnico do Atlético Paranaense, não podia fazer 2 trabalhos mais longos, mais intensos durante a semana, antes de uma partida em casa, porque seriam 2 trabalhos, mais o jogo, e mesmo um time acostumado a jogar na grama sintética, sente demais, os jogadores demoram a se recuperar, é algo que representa um risco. Então, a partir do momento que ele dá essa opinião... Ele tem um ponto. Ele tem um ponto e nós somos obrigados a considerar esse ponto. Porque, primeiro, ninguém tem mais e melhores informações a respeito de um grupo de jogadores do que o técnico que trabalha com eles. Então, as escolhas precisam ser levadas em consideração por causa disso. Nós não sabemos quem está bem, quem não está, quem está com dor, quem não está, quem está correndo o risco de sofrer uma lesão muscular e perder o ano, quem não está. Além disso, tem toda essa administração que leva em conta a experiência de um técnico. E eu aplaudo o Dorival por dar essa opinião, porque eu não sei se alguém tinha pensado nisso. Durante a semana, ninguém tocou nesse assunto. E eu acho isso muito interessante, muito importante. Então, eu concordo e não estou fazendo uma crítica ao Dorival e à comissão técnica do Flamengo por escalar o time B no jogo de hoje. Eu só lamento que seja assim, isso não é culpa do Flamengo. Eu lamento que seja assim, que nós e o campeonato seja privado de um jogo como esse, o melhor contra o melhor. Não acho que o Flamengo tenha que pensar no campeonato, não é isso que eu quis dizer. O campeonato precisa pensar no campeonato. O calendário precisa pensar no campeonato. Os dirigentes precisam pensar no campeonato. Aliás, deixa eu só citar uma coisa aqui e você continua. Já fica a pergunta pronta para o Abel Ferreira, com relação ao que disse o Dorival, que trabalhou no Atlético Paranaense, naquele gramado artificial e essa sequência de jogos. O Abel tem essa sequência de jogos no Allianz Parque, né? Quando ele pega, por exemplo, Libertadores da América no meio de semana e Brasileiro no final de semana, né? Então, é a pergunta que fica pronta aí para o Abel Ferreira para que ele discorra a respeito desse assunto do gramado também. Alguém pensa diferente aqui? Você pensa diferente do André ou não, com relação à escalação do Flamengo? Eu acho que eram 3 alternativas, não eram 3 alternativas, né? Alternativa A, o time inteiro, que era o que eu faria, porque esse jogo era o jogo para o Campeonato Brasileiro. Alternativa B, a proposta pelo Breler, mudar um pouquinho mais, porque também temos que reconhecer que pelo menos o primeiro tempo inteirinho deu razão ao Dorival. O Flamengo não só acaba o primeiro tempo na frente no placar, mas incomodando muito o Palmeiras, de uma maneira que poucos incomodam hoje em dia, com seu time em reserva. E a alternativa C foi a do Dorival. Na verdade, ele já preparava uma série de alterações quando ele estava na frente, né? O pensamento original dele era ter todos em campo e aí quando você vê quem entrou, é uma lista fantástica, né? É Arrascaeta, é Pedro, é Gabigol, é Everton Ribeiro. É uma oferta que ninguém tem. É a nata, né? É a nata. Vidal como cereja do bolo. Vidal. A nata, né? Então, ou são titulares ou são futuros titulares, como no caso do Vidal. Agora, era o jogo do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro estava em disputa, pelo menos para puxar um pouquinho mais o líder, uma chance que o Flamengo não vai mais ter nesse campeonato. E um parêntese a respeito do que o André falou, o calendário nos privou do jogo entre os melhores no turno e no retorno. Porque não nos esqueçamos de que no primeiro turno, Palmeiras e Flamengo também fizeram um jogo esvaziado, naquele momento pela data FIFA. E agora pelo campeonato, pelo excesso de competições. E os 2 jogos foram bons. 2 bons jogos, 0-0 no mas que Maracanã poderia, mas que fica aquele do gosto do poderia ser melhor, né?
Poderia ser melhor, poderia ser o ideal. No melhor dos mundos, que nem precisa ser melhor dos mundos, num mundo razoável para a questão da disputa do futebol, nós teríamos ainda mais do que tivemos nas duas partidas. Celso, mas no mundo ideal, deveria ser inadmissível treinador poupar no brasileiro com o time tendo chance de título. É o caso do Flamengo. Esse cenário maravilhoso, um cenário perfeito que talvez se aproxime um pouco do que é a Europa hoje. Nos campeonatos europeus, a gente vê o cenário inverso. O treinador poupando na Copa do Brasil, tentando usar essa estratégia que o Dorival utilizou. Vou entrar o primeiro tempo, segurar, o segundo tempo coloco alguns jogadores do time principal e aí tento fazer o resultado. Seria com os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Mas o cenário futebol brasileiro, com calendário inchado, um calendário em que a própria CBF sabota o campeonato de pontos corridos, porque quando você estipula uma premiação como a da Copa do Brasil, que às vezes supera a do Campeonato Brasileiro, naturalmente os times pressionados, e até mesmo clubes como Palmeiras e Flamengo têm necessidades financeiras para cumprir orçamento, é natural que os treinadores, que os times tendam a privilegiar a competição de mata-mata e até pela pressão que o Flamengo vivia. O Dorival não assume no começo de trabalho, foi uma troca e quando o Dorival chega, ele adota a estratégia de simplificar. E ele simplifica priorizando, deixando claro para os jogadores o que é prioritário, no caso as Copas, competições de tiro curto, e ele também faz com que os jogadores do Flamengo entrem mais inteiros nas partidas. Eu sempre sou contra o treinador poupar em pontos corridos, em Campeonato Brasileiro, quando ele desfigura o time. Entra um time que está pouco acostumado a jogar junto, jogadores desentrosados, mas nesse caso, o Dorival se preparou para esse cenário. Ele vem montando esse time, um time que tem se mostrado confiável, que tem entregado rendimento, então não foi incoerente da parte do Dorival escalar um time reserva, porque é esse time que está dando conta do recado no Campeonato Brasileiro, que vinha com uma defesa praticamente impecável, fazendo boas recomposições, fez um bom primeiro tempo. O meu questionamento ao Dorival, e ele se adaptando à realidade do futebol brasileiro, é de leitura de jogo, no campo mesmo. O Palmeiras, naturalmente, perdendo no intervalo, o Abel já mudaria a postura de tentar ser um pouco mais agressivo. O Palmeiras já tinha mais posse, mas faltava essa contundência e ela vem no segundo tempo. Isso abriu espaços para o Flamengo matar o jogo. O Lázaro, por exemplo, tem uma bola, 1 contra 1 contra o Gustavo Gomes, que se é um jogador com um pouco mais de poder de finalização, poderia ali já liquidar a fatura. Então, E aí também não dá para crucificar o treinador, para mim um pecado dele, ter demorado a mexer. Mas não crucifico porque talvez antes do jogo ele já estipulou a minutagem de cada um. Planejamento do jogo. Sim. Então é natural que o treinador já vá com esse pensamento. E siga o plano que ele fez. Claro. E siga o plano. Eu entendo o André, o Celso dizendo que, poxa, o cenário ideal seria de fato colocar o time principal. Mas o cenário ideal está muito longe do futebol brasileiro. É só uma pulguinha atrás da orelha, assim, porque, assim, numa primeira análise, priorizar Copas é coisa para o Rogério Ceni, é coisa para o Vitor Pereira. O Dorival pode mais, né? Com o time do Flamengo. O elenco que ele tem. Ele olha o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente do que o Vitor Pereira. Não, e é uma questão de chance, né, Celso? Sim, é matemática. Uma questão de chance para um time que tem a capacidade que o Flamengo tem. É só uma coisa, tem um componente estratégico interessante que até joga a favor da escalação que o Dorival escolheu. O time que entrou em campo pelo Flamengo hoje ofereceu ao Palmeiras aquilo que o Palmeiras entende como a coisa mais difícil de superar, que é um time com muita saúde no meio de campo, preparado para se defender muito bem, com jogadores abertos, sem um atacante como referência, alguém que está pronto para tomar a bola e correr. O Atlético Paranaense vence o Palmeiras assim com o time misto. Se o time do Flamengo hoje fosse o time que todo mundo canta, o time que está jogando na Libertadores e tal, a dinâmica do jogo seria qual? Flamengo com a bola, Palmeiras preparado para fazer esse trabalho, que é o que o Palmeiras faz quase que à perfeição. Não sei que time o Abel esperava. Aí as informações, né, elas correm durante a semana. Talvez o Abel não tenha se surpreendido com a escolha do técnico do Flamengo. Talvez, ele falou sobre isso, hein? Talvez tenha. A questão é, a maneira como o time do Flamengo escolhido para hoje atuou, em especial durante o primeiro tempo, conseguiu incomodar demais o Palmeiras, porque as coisas são assim, em relação a caráter de equipe. E o Dorival hoje, ele não tem só
a possibilidade de escalar 2 times como a gente vê. Ele escala 2 times que são quase que completamente diferentes em campo. Esse time de hoje, ele joga em outro modelo, em outro sistema, ele tem outras virtudes, corre outros riscos, evidentemente, mas a estratégia estava dando certo. O meu ponto é o mesmo ponto de sempre. Eu quero ver o melhor. Eu sei, talvez eu esteja exigente demais. Onde é que você se encaixa nisso aí, Rodrigo Bueno? Acho que eu sou o mais radical aqui da turma. Mais radical? Sou mais radical, para variar. Vamos lá. Eu não aprovo em nada a decisão do Dorival. Para mim não tem nenhum argumento plausível para justificar o Flamengo não colocar força máxima e tentar ganhar esse jogo. É claro que a gente já discutiu aqui a questão do campeonato, a importância que tinha essa partida para o título. E se tem um clube no Brasil e na América do Sul que é extremamente ambicioso, que quer ganhar tudo, que a diretoria não abre mão de nenhuma taça, é o Flamengo. Pelo potencial, pelo investimento, pelo material humano que tem, a torcida. O Zinho estava falando, por exemplo, hoje, mais cedo, foguetório no Rio de Janeiro, no gol do Flamengo. Eu vou ser coerente com o que eu tenho falado aqui em algumas linhas, em outros programas, já há alguns, talvez, anos. Quando o Crespo, num São Paulo e Corinthians, em Itaquera, onde o São Paulo nunca venceu, ele tinha uma chance enorme. Do Corinthians, do Wagner Mancini em crise, ele preserva jogadores para jogar contra o Racing na Libertadores. Eu critiquei. Porque para o São Paulino era muito importante. É muito importante tentar ganhar e quebrar um tabu em Itaquera. Para mim, clássico não se poupa. A mesma coisa aconteceu, Abel, quando o São Paulo estava perto do rebaixamento e ele toma a decisão num jogo há 10 dias antes da final da Libertadores de poupar, Allianz cheio, todo mundo esperando, a despedida e tal, e ele poupa os jogadores. Eu critiquei o Abel. Por mais que ele tenha vencido a Libertadores, para mim, o plano dele deu certo, mas eu não concordei. A mesma coisa nesse ano, num derby, em que o Vitor Pereira é cobrado porque ele tira o pé, poupa, pensando no Boca Juniors contra o Palmeiras. Foi muito criticado por isso. Então, eu vou fazer a mesma crítica agora. Palmeiras e Flamengo não é um clássico estadual. Hoje, talvez seja o grande clássico do futebol brasileiro. Clássico brasileiro. Pelas ambições, pelas disputas. O perfil do jogo não podia ser mais alto. Exatamente. O perfil do jogo é altíssimo. Aí tem o seguinte, potencialmente a final da Libertadores vai ser de novo Palmeiras e Flamengo. Nunca teve uma final repetida de Libertadores. Já teve repetições, mas não consecutivas. Boca e Santos, Estudiantes e Nacional. A gente talvez tenha o que vai confirmar a hegemonia e o poderio desses 2 times. O que significaria para o Flamengo se impor? Chegar no Allianz Parque nesta tarde e vencer o Palmeiras. Para o Dorival dobrar o Abel, que é um técnico que virou uma espinha na garganta de quase todos os treinadores brasileiros. Né? São pouquíssimas as derrotas do Palmeiras esse ano, são 5, né? 2 para o São Paulo, Atlético Paranaense, Ceará e o Chelsea na prorrogação. Né? O Flamengo poderia, né? Acho que teria total condição de se inscrever nessa lista de raros times que venceram o Palmeiras do Abel neste ano. Então tem muita coisa em jogo. A moral, a questão psicológica para essa eventual decisão. Não vai apagar o fantasma da decisão da Libertadores passada, mas para mim teria um simbolismo muito grande. Eu fico imaginando o torcedor rubro-negro a expectativa que tinha em torno dessa partida. Então a gente pode pensar aqui como jornalista, né, de uma forma isenta. Eu gostaria de ver isso, gostaria de ver aquilo. Eu acho que o torcedor rubro-negro amaria mais do que tudo uma vitória hoje. E se você tira o pé em algum momento um pouquinho, e você pode usar o argumento da grama sintética, que eu não concordo. Então, o Dorival, por exemplo, ele é contra um time que tem grama sintética, porque um time que tem grama sintética, em tese, é prejudicado. Porque ele está desgastando seus jogadores mais do que qualquer outro. O Palmeiras, o Atlético Paranaense, esse time joga repetidamente em grama sintética. Se isso é tão prejudicial, ou muito mais prejudicial do que a grama natural, e a gente sabe que hoje a coisa é muito híbrida, temos vários estádios. Primeiro que a grama artificial é cada vez mais próxima do natural, né? A evolução, a modernidade, o selo de qualidade da FIFA... temos estádios em que há realmente uma grama híbrida, é similar. Então, essa desculpa para mim é válido, respeito, tal, mas não concordo. Não é isso para mim que deveria ter tirado a força máxima do Flamengo. O Bubu. Oi. Não, ele não... O argumento dele é sobre jogadores acostumados e não acostumados. Esse é o ponto. E ele nem discute, ele não coloca em xeque a grama sintética. O que ele diz é, jogar 2 jogos consecutivos em gramados desse tipo que aceleram o jogo, que impõe uma intensidade maior, fez com que ele também levasse em consideração o fato de poupar. Eu concordo com você de entrar com força máxima se ele tivesse
optado, ele, em conjunto com a diretoria, optado por poupar na Copa do Brasil. Já tivesse poupado contra o Atlético Paranaense. Agora, jogos em sequência, 2, nesse caso, de fato, ele correria. Eu acho que não. Eu acho que o peso dos adversários é muito importante. Não, então, se você pega um calendário, a gente fala tanto que nosso calendário realmente é recheado de partidas. Você tem agora um Botafogo pela frente, para o Flamengo no Brasileiro. É um jogo tranquilamente que você pode poupar. Como opção... Mas você não falou que não pode poupar em clássico? O Botafogo é clássico. Então, mas nesse caso sim, mas a dimensão hoje de Flamengo e Botafogo, o que eles disputam, né, e até mesmo um pouco da rivalidade, isso está muito diluído. Hoje, o Palmeiras... Me entendam, por favor. Hoje o Palmeiras é mais rival do Flamengo do que o Botafogo. Sim, um rival técnico. O torcedor rubro-negro, ele olha para o confronto contra o Palmeiras, até pelo peso, pelo que vale pelos últimos anos, não, pelo que está em disputa, como algo maior do que um Flamengo e Botafogo. É óbvio. Um Botafogo em reconstrução e tudo mais. Então, por exemplo, eu entendo o Vitor Pereira poupar um jogo no Nordeste, vai contra o Fortaleza, pensando no que para ele é muito mais importante agora, que é uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. Assino embaixo, compreendo totalmente. No caso do Flamengo, nada vai me fazer mudar de ideia. Para mim foi um erro, um tiro no pé, jogar contra o Campeonato Brasileiro que o flamenguista acreditava, já não sei mais se acredita ainda na possibilidade do título. A minha impressão só é que não é uma questão de aceleração do jogo, é de amortecimento. A diferença entre a grama artificial e a grama natural em relação ao amortecimento. Isso, se isso é assim mesmo, é óbvio que é mais desgastante. E não é o único fator, né? Não é o único. Como claro um dos fatores, assim, entendo, né? Assim, mas se discute a velocidade da bola também, né? Só tem uma coisa curiosa do jogo hoje. Isso, né? Enquanto o Flamengo estava com o time B, o Flamengo foi melhor no campo geral. No começo do segundo tempo, tendo chances. Eu também acho. Ele coloca o Everton Ribeiro e o Pedro depois do empate. Entrar, quando estava 1-0. Ele decide antes do empate, os jogadores entram depois. Eles estão já prontos para entrar na hora do empate. E a partir do Flamengo mais forte, mais inteiro, o Palmeiras faça ser melhor. Eu gostaria que vocês abordassem também, a gente vai Flamengo, vai Palmeiras, mas também o lado do Abel Ferreira, que disse depois na coletiva que treinou, como ele teve mais tempo para trabalhar a equipe dele, ele treinou o time imaginando 2 tipos de Flamengo. Correto. E não sabia qual era o Flamengo que chegaria escalado pelo Dorival, né? Então, ele estava preparado para enfrentar esses 2 times. E na prática ele enfrentou. Alternativo, mas desde o começo, né? O alternativo e, vamos chamar o time titular, o time principal. Como é que estava o trabalho do Abel? Breiler, vamos. Não, o Celso tinha um ponto. Eu acho que a tarefa foi facilitada pelo Dorival, nesse sentido. Para o Abel? E eu acho que uma pimentinha em relação ao que o Bubu falou, até a favor dessa teoria, no fio Dorival está poupando para aquela que é a menos importante das competições para o torcedor rubro-negro, já que o Bubu colocou nessa perspectiva do torcedor. Então, poupou para o que há de menos importante. E assim, numa leitura, o torcedor são paulino pode ficar chateado, mas os titulares para o Dorival fazem muito mais falta no jogo de hoje do que fariam contra o São Paulo. Acho que numa comparação está se pedindo mais, esse time do Abel pede mais. A gente acabou aqui de listar os poucos jogos que esse time perdeu e a maneira como esse time perdeu. Eu incluiria do que o Breiler falou, da maneira que, de uma certa forma, surpreendeu o Abel contra o Atlético Paranaense, no primeiro tempo de hoje, também aquele primeiro jogo com o Ceará. Era a primeira rodada, mas o time do Dorival jogou exatamente dessa maneira. Sim. Então, deixou o time do Abel desconfortável. Para a sorte dele, ou para a competência dele, já que ele esperava 2 Flamengos, estava preparado para isso, nós tivemos um segundo tempo, a despeito do que o Dorival acabou fazendo, com mais tempo ou com menos tempo, um Palmeiras muito melhor. Um Palmeiras que foi dono do segundo tempo, da maior parte do segundo tempo, e que acabou merecendo o resultado. Então, você veja o tamanho, o peso desse adversário que o Dorival teve hoje. Esse adversário mutante, esse adversário da tal da cabeça fria, mas que hoje não foi só isso, um adversário que se transforma durante a partida. Mais um motivo para ter entrado com o que tinha de melhor. Então, Bubu, você entraria os 2 jogos seguidos, Atlético Paranaense e Palmeiras titular? Sim, totalmente. E São Paulo. E mais o meio de O São Paulo era o tipo de jogo que você poderia poupar. Que o São Paulo vença, né, com heroísmo, com luta, com bravura, que o time do São Paulo tem muitas limitações, ele vai muito na base da vontade, a torcida empurrando. Que o São Paulo vença por 1-0, 2-1 o Flamengo.
A situação ainda é completamente reversível para o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se tem um jogo em que você pode tirar o pé, ou deveria, desses próximos, porque o grande foco do Flamengo é o Vélez, que é lá para frente, na outra semana, na Libertadores. 31. Então, por exemplo, eu não acho que é uma coisa assim tão criminosa você colocar em 2 jogos importantes e decisivos na sequência. A gente vê os grandes clubes da Europa fazendo isso. Colocando a Premier League, que é o mais exigente de todos os campeonatos nacionais na Europa. Num ambiente em que se joga muito menos, né? O total de jogos no ano... O calendário inglês é extremamente desgastante. Mas o número de jogos é muito menor do que aqui. Quantos jogos o Flamengo tem até agora? Eu vi esse número outro dia. A diferença é estadual. A diferença é estadual. Mas é uma diferença que é importante. Os jogadores eles estão expostos a isso, infelizmente. Eu acho que essa comparação ela não pode ser feita nunca. O ambiente europeu é um ambiente de número total de jogos ainda assim exagerado, mas comparado com o nosso, são racionais ao extremo, assim, sabe? Mas o que está colocando o Rodrigo Bueno também tem sentido, e o André também. No cômputo geral, né, se você pegar do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, os europeus, a Premier League que a gente está discutindo, joga menos jogos que o futebol brasileiro. Menos jogos. Porém, tem meio de temporada que é essa loucura também. Né? Premier League final de semana e a Taça da Liga no meio de semana. Boxing Day, o Real Madrid para ganhar a Champions. O Real Madrid não teve refresco, era quarta e domingo, o Real Madrid com essas mas peças. De fato, para não ficar confuso para o telespectador, para o assinante, são menos jogos do que no Brasil. Muito menos. Menos jogos São do que no 20 Brasil. jogos, 25 jogos a menos. Mas lá é muito e aqui é absurdo. A diferença é essa. Não, e falta também você ter um discurso afinado entre todos. Quando o Dorival banca a Copa do Brasil, certamente ali, com a diretoria, uma discussão. Não é só, o treinador tirou da cabeça, chegou no vestiário. Não é. E eu vejo diferente, por exemplo, essa opção do Dorival, do ano passado com o Renato, que ele começa a desmobilizar no Brasileiro aos poucos. Ele vai ali, poupa meio time contra o América jogando fora de casa, que era um jogo que não tinha Libertadores na sequência. Ele vai dando uma segurada e quando o torcedor vê, já não tem mais chance, mas ele priorizou as Copas, claramente. Eu acho que o que faz a diferença é a sequência do trabalho do Dorival de vitórias. Porque nesse planejamento, certamente é ele com a primeira palavra na mesa. Sim. Com Marcos Braz, enfim, com toda a direção. Estou pensando em fazer assim. Porque o Renato Portaluppi tentou trabalhar com um time alternativo, reserva, e o que aconteceu? Não, o Renato... Foi pau na cabeça. O Renato, num ranking, ele sempre será o técnico na história recente dessas nossas discussões. Ele é o primeiro a rifar o Campeonato Brasileiro. Há anos. Ele fez isso no eu me Grêmio, sinto aqui na obrigação de citar um outro nome. Jorge Jesus. Se Jorge Jesus fosse o técnico do Flamengo hoje... Titular. Então, absolutamente. Também por isso, eu acho que o flamenguista morre de saudade do Jorge Jesus. Mas no cenário... Aquela teoria que chocou muita gente dele, de que joga a quarta, descansa a quinta, descansa a sexta. No assador, né? Exatamente. E ele tocou o céu, né? Porque ganhar a Libertadores e o Brasileiro da forma que ele ganhou, avassaladora, né? E naquela época o departamento médico do Flamengo estava vazio, ou então fazia milagres, recuperava jogadores até com fratura, Diego. Era outro departamento. Era um outro departamento. Mas assim, o Jorge Jesus assumiu, correu esse risco e o flamenguista, de uma forma geral, abraçou, aplaudiu aquilo, essa decisão. Vamos ganhar tudo, vamos golear, vamos futebol bonito, vamos para cima, não vamos tirar o pé, não vamos aliviar. O Jorge Jesus não aliviava. Não, isso é fato, mas num cenário bem diferente. Primeiro, como você citou, o departamento médico do Flamengo não vivia lotado, não tinha problema com vários jogadores em recuperação. O time, o próprio elenco era mais jovem, a gente tinha Everton Ribeiro, 3 anos mais novo, o próprio Arrascaeta, então ele precisa ter um olhar diferente. E além desse envelhecimento natural, tanto é que o Paulo Souza identifica isso e tenta rejuvenescer o time, o Dorival chega num cenário com expectativas baixas. O torcedor do Flamengo, quando o Dorival chega, não estava olhando, a gente está em 3 competições, vamos buscar os 3 títulos. Se sobrar um títulozinho nessa temporada, tá ótimo. Esse era o pensamento do torcedor rubro-negro quando o Dorival chega. Aí ele arruma a casa, aos poucos vai tendo reforços de peso, como Vidal, Cebolinha. E aí o torcedor do Flamengo olha de novo por cima ali das nuvens muito turbulentas. Então, pelo fato de ter baixado a expectativa, o Dorival, no meu entender, fez o certo ao simplificar e, de alguma maneira, priorizar competições. Ele prioriza mata-mata, entendendo que o Flamengo teria condição,
Mas, ao mesmo tempo, ele não desmobilizou totalmente no Brasileiro. Ele adotou uma estratégia sustentável, que é segurar esse elenco até o fim, fazendo 2 times que jogam de maneira muito semelhante, mas um time para Brasileiro mais jovem, com uma rotação mais alta, e que vinha dando conta do recado. Por isso, só por isso, eu não crucifico o Dorival por ter feito. Se fosse um treinador que simplesmente botou esse time aí, esse time nunca tivesse jogado junto, esses caras não se conhecessem, o trio de ataque Cebolinha, Lázaro, Marinho não tivesse entrosado, eu também criticaria. Mas pelo fato do Dorival ter feito esses ensaios, eu vi como uma estratégia correta, embora critique o papel do treinador por não ter feito as mexidas antes. Por isso que eu acho que é mais justo compará-lo ao Felipão, que achou um time 2018. reserva de 2018, do que ao Renato. Sim. O Renato nunca teve um time B. O Renato tinha um catadão. Em 2017, ele perde um jogo com o Palmeiras aqui, que ele ainda brigava muito de perto pela liderança com o Corinthians, no começo do campeonato, no Grêmio. Ele depois teve a chance, jogou com o Corinthians em casa e perdeu, mas aquele jogo era fundamental para a liderança, e ele põe um time aqui irreconhecível contra o Palmeiras, perde com um gol contra do Machado. Então, entre o que o Renato não fazia... Mas você ser técnico do Grêmio naquela época, atualmente, mesma coisa, e do Flamengo, são 2 mundos completamente diferentes, né? Até porque no Grêmio você tinha esse respaldo... e condições. Não, no Grêmio... Respaldo copeiro, é um treinador que tem uma estátua. Então, essa é uma outra coisa. A palavra dele era lei mesmo, e o Grêmio, como instituição, sempre entendeu há muito tempo que não adianta querer brigar com os maiores orçamentos do Brasil para ganhar o Campeonato Brasileiro. O entorno era fechado. A chance é, quando tem temporada com Libertadores e Copa do Brasil, essa é a prioridade. O Campeonato Brasileiro fica em terceiro plano. No Flamengo ele teve a chance... No Flamengo ele teve, mas eu acho que... Teve também um cenário desfavorável. Eu acho que nós não podemos desconsiderar as dificuldades com as quais o Renato trabalhou, internamente falando, em relação a número de jogadores machucados e tempo de permanência no departamento médico. Convocações também. Hoje nós sabemos que a situação era muito difícil, muito pior do que nós observamos hoje no Flamengo. Então as coisas mudaram lá e o Renato sofreu bastante com isso. Aliás, um aplauso a ele por não ter falado, por até hoje não falar isso em própria defesa. Eu acho que ele cometeu erros, acho que o time dele não jogava como deveria. Não acho que ele deva ser crucificado pela derrota na final da Copa Libertadores. O Flamengo esteve em condições de ganhar o jogo, mas a gente não pode deixar de considerar os problemas com os quais ele conviveu no aspecto médico da rotina de um time de futebol. Deixa eu colocar aqui para vocês a discussão do... Se eu não estou enganado, foi o último lance do jogo, né? Foi pênalti ou não foi pênalti? Vidal no Gustavo Gomes, a bola para dentro da área, neste momento ali, nessa disputa, a hora que saiu o goleiro. Alguém tem que avisar para o Vidal que muitos árbitros dão pênalti nesse lance. Ele não é Europa, né? Ele está acostumado ali com um jogo mais brusco. Ele vai para proteger. Ali eu acredito que o Gomes valorizou demais o contato. De fato existe, mas não foi um contato suficiente para derrubar o Gomes. Agora, esse contato é suficiente para impedir o Gomes de subir? Sim. Mas... Eu acho extremamente perigoso, porque é um contato com o braço, não é um contato com o ombro. Mas o braço dele não dá um impulso. Ele só para, toca... Olha lá, ele não faz alavanca. Não... Mas por que ele faz isso? Ele claramente não pode fazer isso. A Renata Ruel falou no Sport Center o que ela disse, eu vou falar depois. Não, fala agora para nós, eu não vi. Você não viu? Não. Para a Renata foi pênalti. Para mim também. Para a Renata foi pênalti, para o André foi pênalti, o Breiler comentou, mas... Então, eu não pênalti ou não? Eu não marcaria esse tipo de pênalti, assim como não marcaria, por exemplo, o pênalti que o Ceará reclamou do Gustavo Gomes no jogo lá no Castelão, uma disputa de bola. Pelo amor de Deus, aquilo é pênalti 250%. O pênalti do Gomes no Speed Mendonça? Do Gomes que ele tá com o braço. Mas é um pênalti muito claro. Então, É muito claro o pênalti. Então, ali pra mim é uma disputa de bola. Braço, inclusive no rosto, no pescoço. Mas tem o braço do Mendonça também ali. Acho que são disputas mal intencionadas. Pênalti. Sim, pênalti. É má intenção, como aí foi também do Vidal. O que ele estava querendo? O Breiler ainda não falou. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti. Ele evita uma ação do adversário perigosa contra o time dele.
que eu acho que é o mesmo caso do pênalti lá no Ceará. Disputa de bola? Tem disputa de bola, mas tem alguém aí com uma certa malícia, sabe? Que desloca. Que desloca. Isso muda a história da jogada, né? Rodrigo Bueno. Eu não marcaria. Penalidade máxima, para mim tem que ser muito pênalti. Tinha que ser algo realmente que derrubasse para valer o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes esperou o contato veio. Então, e ali é o famoso, entendeu? O Gomes esperou ou o Vidal veio com Você vê que o Gustavo Gomes, ele poderia tentar saltar a bola, você falou, ele não fez isso porque o Vidal o impediu. Só que a forma como ele acaba caindo, para mim, é meio desproporcional. Então, pela vontade excessiva do Gustavo Gomes de acabar caindo após o contato, eu acharia para um jogo desse, que a gente reputa como a final do campeonato, um lance decisivo, um árbitro para chegar no momento do lance, né, na hora da partida, você marcar um lance desse, decidir um jogo e talvez o campeonato, tem que ser muito pênalti. Rodrigo, e para mim não foi ali assim. tem malícia dos dois lados. Tem a do Vidal, que é de ampliar o espaço e atrapalhar o Gustavo Gomes, e o Gomes que vê que a bola... Mostra o lance de novo aí pra gente, E o Gustavo João, Gomes é muito mais... Ele faz isso em vários lances, em vários jogos. Sim, também. Ele é muito bom nisso. Ele usa esse expediente, mas Olha o Gustavo Gomes percebe que o Santos está subindo e o Santos teria mais vantagem por poder jogar com a mão, ele fala, pô, o cara tá aqui, vou me jogar. Então, o Vidal precisa tomar mais cuidado com esse tipo de lance, porque esse tipo de lance dá margem para interpretação. E eu concordo que se o árbitro tivesse marcado, por mais que para mim, no meu critério, não seja pênalti, eu entendo que seja Parece que o marcado. Gomes, ele disse que não foi pênalti. Parece que na zona mista ele falou que foi um lance normal. Então, o Gomes. Gustavo Gomes, eu não vi isso. Parece que ele falou isso na zona mista. Coisa de zagueiro, Eu corporativismo. discordo dele. Eu discordo dele. É porque ele faz esses lances. Então é do interesse dele que não seja pena. Então, Tô brincando aqui, pelo amor de Deus. Pensando no futuro. Tô brincando aqui, não faço ideia, não posso entender o que passa pela cabeça dele. ele fez algo parecido e talvez até um pouco mais brusco contra o Ceará. E ele sabe que é zagueiro. O zagueiro joga assim de forma firme. Agora, o Vidal precisa virar a chavinha futebol brasileiro e até instrução interna, saber que há muitos árbitros que marcam esse tipo de pênalti. Vai um tempo para se adaptar. É impressão minha ou na hora que muda devagarinho. na hora que o Vidal olha... O VAR falou, não vou chamar porque ele tá chegando aqui. Chegando agora. Mas o Vidal dá aquela olhada assim de quem acha que pode acontecer alguma coisa de ruim com ele, não dá? Depois do tranco. Ele fica dando aquela olhadinha, assim, aquela olhadinha culpada, sabe? Agora, vocês disseram que foi pênalti. Imagina essa penalidade marcada no finalzinho do jogo, a gritaria que seria. Mas é... Não, eu entendo. Mas não seria um pênalti inventado. Não, Você dizer assim, de onde o árbitro tirou este pênalti? Mas eu entendo que depende muito do critério. Claro. Se o árbitro tem um critério de permitir um pouco mais de contato, isso daí está ali no limite da disputa de bola. Será que depois que acabou o jogo o VAR discutiu alguma coisa com o árbitro? Sempre tem essas conversas, né? Escuta, seria maravilhoso jogo, a gente ter... lance. Eu ia te chamar aqui. A gente poderia acabou ter mesmo. uma escuta na sala do VAR, né? Não é? Seria muito bom. Algo que pode ter feito com que os jogadores do Palmeiras não criassem um bolinho, ou até uma reclamação mais efusiva depois. Saída rápida de bola. Não, saída rápida, o jogo acaba ali e acaba com a torcida do Palmeiras comemorando o empate. E uma confusão em campo também, envolvendo inclusive o Gustavo Gomes. Mas ali foi, contornaram rápido. Sim. O Gustavo não, Gomes. eu digo por conta de não reclamar o pênalti que você está dizendo. Mas ainda assim, para o Palmeiras, foi um empate com sabor de vitória. O Palmeiras, mesmo enfrentando um time reserva, time B ou time misto no segundo tempo, saiu ali com a sensação de missão cumprida. Sim, claro. Manutenção da diferença, ok. O Palmeiras está interessado no Campeonato Brasileiro. E aí, nessa possibilidade, o Abel zera o calendário, né? Zerou. Ele zera o calendário. Ele ganha tudo. E olha, André, olha que curioso. E após ganhar tudo, eu acho que ele... Um abraço. Tchau. Mas ele cumpre todas as missões e ganha uma gordura importante numa reta decisiva. Tem mais um jogo duro, hein? Ele tem 8 pontos para o Fluminense. Independentemente do que aconteça no sábado, no Rio de Janeiro, o Palmeiras vai com uma situação muito confortável para a semifinal da Libertadores. Vai tranquilo. Porque pode perder para o Fluminense, que a distância vai ficar em 5 pontos, no máximo.
pode perder até mesmo para o Bragantino, que está no meio do confronto com o Atlético Paranaense, que é fora de casa. E ainda assim, se o Fluminense ganhar as duas, o Fluminense também envolvido em Copa do Brasil, o Flamengo se aproximar, ele vai ter 2 pontos de vantagem, que ele pode remar de novo quando tiver a classificação confirmada ou não para a final da Copa Libertadores. E aí vamos imaginar, Palmeiras confirmando seu favoritismo contra o Atlético Paranaense, passando com 2 pontos de vantagem, ele pega o Juventude quando acabar o confronto da Libertadores, lanterna do campeonato, em casa, depois o Santos, antes de enfrentar o Atlético Mineiro, e vai ter mais de um mês para criar uma nova gordura. Então, é uma vantagem muito importante nessa fase que o Palmeiras chegou, o que faz com que o Palmeiras esteja confortável não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores, para entrar, para se mobilizar, ao contrário do que acontecia nos outros anos, quando o Abel acabou perdendo o contato com os times do topo, que é Palmeiras chegava ali no limite, precisava voltar todas as energias para a Copa Libertadores e, de fato, perdia a intensidade no Brasileiro. Com isso, essa vantagem de 8 pontos pode ser decisiva para o Palmeiras garantir o título e tentar mais uma final da Libertadores. Deixa eu colocar um personagem aqui, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque ficou uma expectativa aqui com relação ao futebol do Cebolinha. A volta dele para o Brasil, vestir a camisa do Flamengo, uma equipe, agora a gente já pode dizer, até pronta, né, com o trabalho do Dorival. Como é que foi o Cebolinha hoje no Allianz Parque, Zelt? Eu acho que ainda não é o Cebolinha que todos esperam. Aquele da Copa América? Aquele ainda não voltou nem em Portugal. Embora ele não tenha saído... Premium, né? Ele não saiu tão mal de Portugal como se fala. Uhum. Eu acho que a questão do Cebolinha, e aí não é nenhum trocadilho, mas é plantar para o futuro. Né? O Cebolinha é um futuro titular nesse time, muito em cima da função do Bruno Henrique. Acho que é para isso que ele veio. Então, qualquer análise... Porque é um time... Esse time que ele está jogando não é um time com sequência, não tem sequência de jogos, não tem sequência com essa característica, chamando essa característica do Cebolinha. Então, até agora, assim, para ser bem prático, assim, eu acho que ele está com uma boa nota 6,5, com uma perspectiva muito boa. 6,5 é uma nota boa. Eu acho uma nota boa, perto para quem ainda pouco jogou, para quem ainda pouco teve a condição de mostrar o seu futebol com sequência, né? É um time intercalado. Acho que ele está com 6,5 com uma perspectiva de titularidade. Aliás, nesse time B aí tem 2 candidatos a futuro titular, né? Ele e o Vidal, acho que isso ficou claro. Eu tiro meio ponto do professor. O professor está acostumado a dar notas. Deixa só o 6 ali. Um 6zinho? Um 6zinho. Eu pensei em dar um 6zinho, mas eu falei, depois esse cara vai crescer muito, vão lembrar que eu dei a nota baixa para ele. Sabe aquele aluno com perspectiva? Que você fala um pouquinho a mais aqui. É um estímulo, né? Ele é o estímulo. O jogo de hoje ele não foi bem, né? O Marinho também não foi bom, não é o tema agora o Marinho, né? O Marinho, inclusive, saiu revoltado, não sei se com a substituição ou com o próprio desempenho que não foi o satisfatório, mas o Cebolinha, para mim, até agora está devendo. E eu vou voltar um pouco na questão da opção de time A ou time B. O Dorival talvez se encaixe no perfil de muitos técnicos brasileiros de querer ganhar o vestiário. A habilidade dos jogadores, quando você tem um elenco estelar com tantas opções, não é legal você ficar repetindo o mesmo time. Do contrário, você vai criar um monte de desafetos, inimigos, biquinhos para cima e para baixo. Então, você colocar Cebolinhas, Marinhos, vai lá, vocês estão tendo chance, ninguém pode reclamar do Dorival. O Marinho pode até sair bravo, chutando garrafa, ou o Cebolinha está desgostoso, mas... Mas teve a chance ali. Estão tendo chances. Professor, e o Cebolinha... diria, Dorival está oportunizando. Está oportunizando e administrando egos, vaidades. Ele chegou fazendo isso, né? O próprio goleiro que ele tinha brigado da última vez, a primeira coisa que ele fez, o primeiro ato do Dorival. Se ele chegar agora, só vou jogar com esses 11 aqui, com 12 no máximo, 13, vai ter um monte de gente ali insatisfeita. Mas sobre o Cebolinha, para mim, até agora está devendo. Eu esperava muito mais dele. Aliás, eu esperava mais dele no Benfica, né? Em números, em performance, coisa que não aconteceu. Não foi ruim, mas não foi o Cebolinha que eu esperava. De um jogador que foi decisivo para o Brasil na Copa América, ele está muito longe daquele nível. Essa diferença tem, eu dei 6,5 para pouco acumulado até aqui. Hoje é 5. Entendi. De hoje. 6,5 era o... Desde é o geral, volta. Hoje é 5. Você baixou mais um pouco. Eu concordo que ele não... 6,5, 6,5. Eu concordo que ele não foi bem hoje.
Eu acho que ele merecia ter sido substituído mais do que o Marinho. Antes que o Marinho. Comparando o Marinho e Cebolinha, quem eu teria tirado do jogo? Eu teria tirado o Cebolinha e não o Marinho. Quando o Marinho sai de campo, independentemente de ser o Marinho, quando um jogador sai de campo com essa reação, com esse comportamento, a gente sempre tende a falar, não deveria, né? É um problema que se cria com o técnico, com o cara que toma a decisão, com os técnicos falam sobre o jogador que vai entrar, é um desrespeito com o companheiro e tal, mas hoje, independentemente das intenções do Dorival, no final das contas é isso que importa, porque é ele que fez a substituição, mas eu achei que o bruto do jogo do Marinho e do Cebolinha, o Marinho merecia ficar em campo. Mas o Cebolinha joga num time bom, né? E eu não estou falando pensando no elenco todo, eu estou falando pensando em 2 times. O time em que ele joga, primordialmente, é bom. Então, se ele tivesse, entre aspas, relegado a poucas oportunidades, todas as vezes que o Flamengo escalasse os reservas, sendo os reservas membros de um time que não tem entrosamento, que não trabalha, que joga de vez em quando, eu até entenderia, por enquanto, a baixa produção dele. Mas ele joga num time que atua com regularidade, uma vez por semana, e é um bom time. Ele está cercado de bons jogadores. Então, eu acho que ele pode melhorar e deve melhorar. Mas esse time do Flamengo se desacostumou a jogar com pontas, porque o Dorival, pelo menos o time titular, a força máxima, tem o Pedro e 2 articuladores, mesmo que saiam do lado, Everton Ribeiro e Arrascaeta, não são pontas de origem e abrem espaço para laterais. Rodinei, o Ayrton Lucas fez uma partida brilhante hoje, muito bem no apoio, muito contundente, e isso acaba tirando um pouco do espaço do Cebolinha, que é um jogador de corredor, um jogador para receber a bola em velocidade, e como o Flamengo joga com laterais, esse jogo dele não é tão facilitado, é um jogo mais forjado para jogadores com característica de meio campo. Agora, no ponto, o Rodrigo tocou num ponto excelente. Em gestão de elenco, o Dorival tem ido muito bem. Ele tem, até pensar como o Vidal entra no time, é de uma forma tão suave, de uma forma elegante com o Thiago Maia, porque mantém o mérito. O Vidal não chegou já vestindo a camisa, ele foi aos poucos e naturalmente ganhou posição pelo jogador que é, por ser muito mais experiente, mas ainda assim o Dorival valorizando muito o grupo. O Diego voltou a ganhar espaço, mas no jogo de hoje, que exigiu uma intensidade maior, ele vai de João Gomes, mas o Diego não pode reclamar, porque já vinha com uma gordura de jogos. Então o Dorival muito hábil em fazer essa gestão de jogadores muito experientes, ao mesmo tempo com jogadores jovens que têm mérito e continuam ganhando minutos. Olha, nós vamos entrar aqui no Sansão agora, Santos e São Paulo, mas antes da gente mostrar o gol aí do Lucas Braga,